Oi gente, tudo bem? Me chamo Daniele, sou nutricionista e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O que me trouxe até aqui. Então, gente, vou começar falando onde eu nasci. Nasci numa cidade do interior da Bahia, bem pequenininha, e quando eu fui ficando pré-adolescente, adolescente, eu sempre fui interessada em alimentação, em dietas, documentários que falavam sobre alimentação, falavam sobre, enfim, várias vertentes que envolviam isso. Eu sempre gostei dessas coisas, só que eu ainda não havia me dado conta. Só que a minha pré-adolescência e adolescência foi marcada por dietas, sabe aquelas dietas bem malucas? Aquelas dietas doidas da moda? Ou então baseada em documentários nada comprovados, sabe? Documentários super sensacionalistas. Então minha pré-adolescência e adolescência foi assim. Eu nunca estive acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, mas ainda assim eu me achava gorda. Na minha cabeça eu me achava gorda, né? Depois eu fui descobrindo que não era bem assim como eu pensava. Eu tinha uma imagem um pouco errada sobre mim. Então, o tempo foi passando, terminei o ensino médio. E sabe aquele momento que você tem que decidir qual é a faculdade que você quer entrar? Foi aí que, olhando as opções que eu tinha, eu percebi que eu sempre gostei disso. Essas coisas de alimentação e dieta sempre fizeram parte da minha vida, sempre fui apaixonada por isso e eu não havia me dado conta. E o nome da faculdade, né, é nutrição. A faculdade que tinha tudo aquilo ali que eu gostava, que eu vivia, que eu pesquisava, que eu me interessava. Então, eu decidi entrar na faculdade de nutrição e aí foi, né, amor à primeira vista. Foi sempre o que eu quis, sempre que eu sonhei, enfim, tudo a ver comigo. Eu costumo falar assim que eu nasci para fazer isso. Foi aí que eu me mudei de cidade para fazer a faculdade e durante esse tempo eu consegui um estágio no Instituto Federal, nessa cidade que eu me mudei. Então isso foi muito bom pra mim, porque esse estágio ele durou 2 anos, ou seja, foi a metade da minha graduação fazendo esse estágio. Isso me deu muita experiência, muita autonomia, eu pude aprender muito, né? Esse estágio foi em UAN, que a gente fala, né? Foi em uma unidade de alimentação, onde eram preparados várias refeições por dia, sei lá, 4 refeições no dia para 400 pessoas, tipo, era muito grande. E foi muito bom pra mim, esse momento. Só que aí, nesse meio tempo de faculdade, de estágio, enfim, eu ainda, apesar de sempre ter gostado de dieta, de alimentação saudável, eu tinha um problema. Eu ainda não tinha desenvolvido autoestima, eu era uma pessoa que tinha baixa autoestima. Uma pessoa que tem baixa autoestima é uma pessoa que não pratica o autocuidado como deveria ser, é uma pessoa que se negligencia um pouco, querendo ou não, porque a gente só cuida daquilo que a gente valoriza. Então, se você não se valoriza, como você vai se cuidar? Então, foi aí que eu me sentia assim. Só que eu me sentia, só que eu convivia com isso. Eu achava, tá, mas normal. E aí depois que eu terminei a faculdade, na verdade quando eu estava terminando a faculdade, eu percebi que eu não queria mais aquilo. E que eu queria aplicar tudo que eu aprendi, né, com as experiências que eu tive, com os estágios, tanto os estágios da faculdade quanto o outro estágio que eu disse, e todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade e por fora também da faculdade, eu queria aplicar aquilo em mim, na minha vida, e eu tomei essa decisão. Então eu comecei nesse processo de, sabe, quando você vai se descobrir, quando você vai desenvolver a sua autoestima, quando você fala, não quero mais viver assim. E aí eu fui, né, comecei, aí foi o momento que eu entrei na academia pra ficar, porque, sabe, às vezes a gente tá tão envolvido com essa parada de faculdade, de estágio, que muitas vezes a gente não negligencia outras coisas, não tem muito tempo para cuidar de nós mesmos. Então comecei a entrar na academia e falei, olha, não saio mais. E é assim até hoje. Então esse momento foi muito bom pra mim, sabe? Como adulto também, sabe? Como mulher também, foi muito importante pra mim ter tido esse momento a partir de todo o conhecimento que eu adquiri, eu apliquei em mim. E que hoje em dia eu aplico nos meus pacientes também.
Então é por isso que o meu slogan é eu elevo sua autoestima através da alimentação. Por quê? Porque isso é muito forte pra mim, é muito importante, tem tudo a ver comigo. Eu fiz isso na minha vida e assim eu tento ajudar outras pessoas a também desenvolverem a autoestima. Então, depois que tudo isso aconteceu, eu terminei a faculdade, comecei os atendimentos online e depois de uns meses eu montei um consultório para atender de forma presencial. Então, até hoje eu atendo com essas duas modalidades, presencial e online. E depois desse meio tempo, eu terminei a pós-graduação em nutrição esportiva e hoje eu estou investindo muito no digital, inclusive nos atendimentos, né? Quanto presencial, tanto online. Então, esse realmente tem sido o meu foco. O foco do meu trabalho é em atendimentos e na nutrição, na esportiva, aí na hipertrofia, no emagrecimento. Esse realmente é o meu foco de atendimento. Então, pessoal, quis ser bem breve e resumir muito a minha história até chegar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Todas as informações que vocês precisam de redes sociais, de link para marcação de consultas, eu deixo aqui embaixo na descrição. E eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, porque vem muita coisa boa. O meu foco com esse canal realmente é trazer conhecimento de verdade, conhecimento verdadeiro e não mitos e não coisas falsas que as pessoas falam por aí na internet. Tá ok? Beijão!